Olá pessoal, Ruiter aqui. Conforme prometido, vamos continuar a explicação do que foi feito com o mapeamento antigo, né, aonde foi parar alguns campos que aparentemente sumiram do mapeamento antigo. Então, quero tranquilizar vocês, primeiramente, que nada se deleta na plataforma, tá? Então, essas atualizações vieram em razão de uma necessidade técnica de se ampliar o conceito de gestão de risco, consequentemente, se ampliar a ação, o espectro da ação dos ativos nos processos mapeados e depois nas próprias análises de risco, tá? Então, eu vou trabalhar da seguinte dinâmica: eu vou trocando a tela, sendo a tela azul a tela do novo mapeamento e a telinha em preto do mapeamento antigo. Então, tem um projeto antigo aqui chamado Atividade Teste Mapeamento, e eu vou atualizar para a gente dar uma olhadinha como que está ali algumas coisas no mapeamento antigo, como que estava no mapeamento antigo e como que vai estar agora no mapeamento novo. Primeiro ponto é os itens 4.1, são os itens 4.1 e 4.2. Veja que nós temos 5 controles já existentes na organização, ou seja, implementados teoricamente, sem evidência alguma, mas implementados pelo menos no mapeamento informando isso. Então, o que nós fizemos com o item 4.1 e 4.2? Vamos mudar a tela, vamos lá para o mapeamento novo. No novo mapeamento, o 4.1 e 4.2, a gente não consegue mudar diretamente aqui no item, tá? Isso é proposital, justamente porque atrelamos agora estes controles teoricamente já implementados a um ativo, e este ativo, assim como todos os ativos que podem aparecer no projeto, vão estar sempre numa caixa PAI. Nesse caso, nós temos 3 caixas PAI. Caixas PAI são as caixas de gestão do plano de ação integrado, tá? E aonde foi parar o 4.1 e 4.2? Nessa caixinha do meio. Ó, nomenclatura padrão desse novo ativo que foi criado é controles já aplicados no processo mais o nome da atividade, tá? Então, por padrão, vai vir este nome. Vocês podem ou não alterar, não é obrigatório alterar isso, tá? E os controles aplicados, os 5 controles, estão aqui, entre os organizacionais e os técnicos sugeridos a princípio, mas aqui no item 15, devidamente implementados. Então, tudo que está aqui no 4.1 e 4.2 e no 4.1 e 4.2 antigo está no novo mapeamento apresentado numa das caixinhas de plano de ação, da caixa PAI. Tá? O que vocês devem fazer a partir daí? É fazer a indicação dessas ações, né, fazer a gestão dessas ações que já foram implementadas, se quiserem, num rol de ações, então incluir no plano de ação integrado, sim, né, quer dizer, vai aparecer na lista de ações já implementadas. Consequentemente, deverá ter a indicação da aprovação, o nome do aprovador, quem executou a conduta, tá? Mas isso não é obrigatório que vocês façam, a não ser que vocês queiram implementar novos controles nesse processo, podem utilizar essa caixinha PAI, inclusive, adicionando novos controles. Sempre que adicionar um novo controle, nesse exemplo, vou implementar o duplo fator de autenticação. Percebam que temos mais um controle técnico e aqui na nossa lista existe um controle que ainda não está implementado. Então eu salvo a alteração aqui. Outra coisa sobre isso, probabilidade e impacto. Por padrão, eles vão vir muito alto, já com risco inerente muito alto, propositalmente, porque a ideia é que o consultor ele tenha cuidado com os processos e sempre revise. Então a ideia é que já alertemos o consultor, o risco é muito alto, mesmo que aparentemente não seja. É mais saudável, mais salutar você indicar como muito alto, para você ter o cuidado de revisar, do que deixar muito baixo, e você acabar tendo uma falsa sensação, ou passando uma falsa sensação para o teu cliente. Então, o primeiro item 4.1 e 4.2 está desmistificado. Vamos para o segundo. No mapeamento antigo, tínhamos aqui o item 4.5, uma avaliação preliminar de risco que mandava informações para o item gestão de risco. E esse item gestão de risco foi totalmente remodelado e é por isso que impactou também nessa alteração do 4.5. Então, no novo mapeamento, nós não temos mais o item 4.5. Veja que encerra-se em 4.4. Então, aonde foram parar as análises preliminares que eu já havia feito? Então, veja aqui nesse exemplo, ativo em risco titular, vulnerabilidade, amplos poderes, ameaça na atividade, uso indevido, além da probabilidade, que eu já tinha definido como médio, e o impacto alto, dando um risco preliminar alto.
Aonde que está isso? Está numa outra caixinha PAI, nessa última caixinha PAI aqui, ó. Vocês vão encontrar o ativo. Veja, ativo, titular, vulnerabilidade, amplos poderes, ameaça, uso indevido de dados sensíveis e controles já sugeridos e já implementados aqui, inclusive, princípio do menor privilégio. Aqui é importante deixar claro. Veja, que no 4.5 anterior não tem mencionado nenhum controle diretamente, mas indiretamente, sim. Por quê? Porque quando eu vinculava uma ameaça, uma vulnerabilidade, a plataforma já sugeriria para mim, lá na gestão de risco, vou entrar aqui na gestão de risco, automaticamente a plataforma já sugere para mim alguns controles, sugeria antigamente. E como eu decidi por mitigar, eu escolhi no item 9 mitigar os riscos, entende-se que esse risco, essa decisão foi aplicada. Por isso que lá na nossa caixa PAI respectiva, temos aqui o princípio do menor privilégio devidamente implementado. Se eu não tivesse, né, eu fiz a análise preliminar, mas não iniciei, não decidi nada no item 9, aí estaria desse jeito aqui, vamos ver. Estaria desse jeito aqui, ou evitar o risco, ou qualquer outra coisa, não apareceria esse item implementado, apareceria esse item como não implementado, assim como tem aqui em cima. Então, o terceiro item, pessoal, faz menção às caixas PAI que existia no mapeamento anterior. Veja que nesse exemplo, nós tínhamos uma caixa PAI que eu não coloquei vulnerabilidade, só indiquei aqui uma complexidade que não tem mais na caixa nova. O grau de risco não falava se era probabilidade de impacto, era só um grau de risco. Aprovação sim, etc. Mas tinha o principal item que era o controle que eu apliquei. Qual o controle que eu apliquei? Alocar as notas fiscais em caixas de plástico fechada. Como que isso vai aparecer no novo mapeamento? Também numa caixa PAI, veja que é a primeira das 3 caixinhas, com o nome do ativo, ativo legado do processo, atividade, teste, mapeamento. Então, por padrão, vai vir esse nome, ativo legado do processo, daí o nome da atividade. Se quiser renomear, pode renomear, mas não é obrigatório. E a indicação do controle que eu já havia implementado, alocar notas fiscais em caixas de plástico. E aqui indicando que já foi implementado. Tudo bem, pessoal? Então, resumidamente, os 3 itens que estavam ali preocupando o pessoal sobre onde foram parar eram 4.1 e 2, 4.5 e as informações que existiam efetivamente nas caixinhas PAI anteriores. Todas essas 3 conjuntos de informação estão nessas 3 caixas PAI novas, que é importante que vocês, obviamente, revisem cada uma delas, mas com a tranquilidade de que nada foi perdido, a informação está aqui. O que vai ser preciso fazer, caso vocês queiram, é complementar, porque sugere-se que a gestão de um plano de ação tenha a maior rastreabilidade possível, tá? Inclusive a possibilidade de atualizar cada uma dessas questões. Ainda, veja que nós temos aqui o item plano de ação integrado, então todos os itens que estão aparecendo nas caixinhas PAI, vocês podem visualizar aqui de 2 formas, em cards ou em tabela. Tá? Sempre que você clicar no editar, a caixinha vai te transportar para o respectivo PAI, para a respectiva caixinha PAI, botãozinho editar para você fazer a complementação das informações. Outro item importante são os entregáveis. Aqui no relatório de impacto, principalmente, veja que nós temos aqui no canto direito, acesse modelo antigo. Tá? Então, se você quer extrair o relatório de impacto anterior à atualização, está aqui. Tá bom? Se você quiser novo, depois de ter atualizado tudo que precisa ser atualizado, indica aqui. Ainda é importante mencionar, uma atividade finalizada, devidamente finalizada, ela vai migrar aqui para análise de risco. Tá? E análise de risco é realmente um item bem novo, e aí o que eu preciso avisar para vocês, sempre clica em enviar, manda para você mesmo, manda para um profissional da tua equipe ou para uma pessoa da empresa fazer. Após isso, a plataforma já vai te jogar para dentro do módulo, para dentro da tela, e você vai ver as mesmas caixas PAI que estão no mapeamento. Tá? Por isso, do mapeamento PAI M3. Agora, um terceiro momento de análise, momento de análise de risco. E o que, que tem ali? Tem as mesmas coisas. Por que, que tem as mesmas coisas? Porque são controles que foram implementados. Tá? Então, todos os controles implementados vão aparecer na aba 2. Ó. Todos os controles implementados na aba 2. E é em razão destas implementações que o grau de risco agora é 300. É um grau de risco residual, ainda é alto, né? Mas o grau de risco inerente era 625.
Então, na primeira aba, nós temos a possibilidade de indicar valores para os ativos, os mesmos impactos para os titulares e para os negócios da organização. Aqui a decisão que você escolhe. Aí vai para o resumo. O resumo é só um visual, você vai ver o que foi implementado. Se você quiser decidir, anotar alguma coisa sobre as decisões do gestor, né, ainda temos um grau de risco residual alto. O que a gente vai fazer sobre isso? Registra aqui. E aí a terceira etapa é a justificativa. Entre os critérios de alto risco, características operacionais distintas, aspectos técnicos, contexto regulatório ou outro, você vai escolher o que faz a justificativa do teu RIPD. Preenche partes interessadas que te ajudaram na análise de risco e, finalmente, finaliza a atividade, finaliza a análise de risco. Finalizei a análise de risco e também finalizo o vídeo explicando para vocês e pedindo para que vocês, caso algo que eu expliquei aqui não faça muito sentido, entrem em contato conosco ali pelo suporte. Nós estamos em constante evolução, então a gente precisa ter os feedbacks, assim como foi dado lá no grupo. É importante que deem também para nós no suporte, que é o canal mais rápido para poder implementar melhorias. Vejam os projetos, se tiver algum desafio maior, mandem para nós no suporte. Ruiter, não renomeou o meu ativo. Qualquer problema nesse sentido de transição entre um mapeamento antigo para o novo, mandem no suporte que a gente agiliza, tá bom, gente? Grande abraço, excelente fim de semana, excelente sexta-feira para todo mundo.